Eu quero convidar os irmãos à leitura da palavra de Deus em Gênesis no capítulo 43, o verso de número 1. Gênesis 43, 1. Gênesis 43, 1. Diz assim a boa palavra de Deus: a fome continuava rigorosa na terra. Eu quero convidar os irmãos que releiam comigo este versículo. A fome continuava rigorosa na terra. Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos louvar o Teu nome por esta hora. Agradecemos, Senhor, porque estamos neste lugar. Agradecemos porque estamos num ambiente de culto, de adoração, de invocação do nome do Senhor. Nós também, Senhor, queremos expressar a nossa gratidão porque o Senhor nos colocou e nos trouxe até aqui. Pedimos, Senhor, que o Senhor aceite a nossa gratidão. Agora, Senhor, usa esse momento, segundo a Tua boa vontade, que o Teu Espírito Santo controle os nossos corações, os nossos pensamentos. Senhor, para nós agora, o Senhor sabe, nós consideramos esse lugar como um lugar santo, um lugar, Senhor, da proclamação da Tua palavra, um lugar onde o Senhor tem atuado durante muitos anos nas vidas das pessoas que entram aqui. Senhor, nós te pedimos que esta noite não seja diferente, que esta noite cada um de nós saia daqui melhor do que entrou. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A fome continuava rigorosa na terra. Toda família normal passa por momentos de dificuldades. E é interessante, meu irmão, que não há nada que possa ser comparado a uma família no que se refere aos relacionamentos. As famílias, a ideia da família é uma ideia maravilhosa. A ideia de um homem de verdade, um homem do jeito que Deus quer. A ideia de uma mulher, nada se compara a uma mulher para ser companheira de um homem. Uma mulher, a mulher foi constituída, foi formada de uma maneira toda especial. A ideia, meu irmão e minha irmã, de crianças crescendo com pai e com mãe. A ideia de crianças sendo criadas por duas pessoas adultas, maduras, que cooperam. Uma pessoa dá um tapinha ali, a outra troca uma fralda ali, uma outra dá uma mamadeira aqui, o outro pega no colo ali, um prepara para ir para a escola, o outro leva para a escola, o outro busca da escola, uma dá o mamar, o outro compra o feijão. É uma cooperação, um negócio perfeito. Uma outra coisa, a ideia de avós. Como os avós são preciosos em nossas vidas. Como o meu avô João foi importante para mim, como a presença dele, a companhia, a contação de histórias, a contação de piadas, o treinamento desde cedo. Ele me botava em pé, me contava uma história e mandava eu contar para os outros ouvirem. Meu avô influenciou para eu ser pregador. Como é maravilhosa a presença da avó. Mas, meus irmãos, se tem uma coisa que dá complicação, é família. Família, meu irmão, é realmente um mistério. E família, de fato, tem as suas dificuldades, porque ela é formada com pessoas semelhantes a nós, a mim e a você, que tem as suas crises, que tem as suas dores, que tem as suas dificuldades. E além disso, das dificuldades ligadas a relacionamentos, ligadas à compreensão, ligadas a ciúmes, ligadas a decepções, ligadas à falta de referências, há também, meu irmão, as dificuldades do mundo, que a família está cercada de dificuldades. E eu não sei se você já parou para perceber que às vezes nós temos a impressão de que a nossa família já está sofrendo uma provação suficiente e vem mais uma. Você está na luta com um problema e de repente surge outro. Uma família de nossa igreja foi acometida
por uma situação realmente muito desafiadora. A esposa estava grávida, e aí descobriu que estava com câncer. E ela entrou num tratamento de câncer. O tratamento se complicou de uma maneira que a criança que estava no ventre teve que ser tirada através de uma cesariana com poucas semanas de vida. Se não me falha a memória agora, 25 semanas. Ainda muito novinha a criança. E a criança nasceu e logo entraram com intenso tratamento com aquela criança. Nascida em fevereiro desse ano, até hoje está no CTI. E eu estive lá algumas vezes com eles. E a mãe disse para mim, quando eu pergunto sobre o tratamento do câncer: pastor, o problema, a nossa atenção, o nosso envolvimento com o neném é tão grande que eu esqueço que eu tenho câncer. Pastor, a nossa luta, o nosso envolvimento com o neném é tão intenso que eu vou lá, faço meu tratamento, mas eu esqueci. Meus irmãos, as famílias às vezes passam por situações que elas não cavaram, que elas não buscaram, são os problemas que vêm ao nosso encontro. Toda família tem problema que vem ao seu encontro. Ela não criou, ela não projetou, ela não provocou. É como aquela ida de Sansão, bem jovem ainda, e de repente vem ao seu encontro um leão novo. Ele não foi lá cutucar o leão veio. Mas, meu irmão, há situações na família que a própria família cria a dificuldade, a própria família cria o problema, a própria família inventa a complicação, a própria família trabalha a problematização de um assunto. É muito comum isso também. Está tudo bem, porque tem gente que quando está tudo bem, a pessoa trabalha para de alguma maneira a coisa ficar ruim. Agora nós lemos um texto da Bíblia em que conta a situação dramática de uma família. A família que era a família de Jacó. Jacó teve uma família, meu irmão, muito grande, mas uma família que passou por grandes dificuldades. Agora eles estão enfrentando uma onda de fome na terra. A dificuldade era tamanha, meu irmão, que os filhos de Jacó tiveram que sair da região onde viviam e ir até o Egito. A ida ao Egito era um desafio. Escutaram que lá no Egito havia comida, havia uma fartura e as pessoas iam até lá para encontrar algum alimento. Os filhos de Jacó vão em caravana até o Egito, mas a família de Jacó havia passado por uma situação impensável, uma situação difícil de ser digerida. O filho mais novo, que era José, despertou ciúme dos outros irmãos, e os irmãos estavam no campo cuidando dos animais, e José é enviado até eles para poder descobrir qual era a situação e vir falar com o pai. Eles estão bem ou não estão? José vai até os irmãos. Quando José está indo até os irmãos o viram de longe. A inveja, a dificuldade, o rancor, a tristeza dos filhos, porque o pai demonstrava uma preferência por José. Aquele sentimento azedo dentro do coração fez com que eles pensassem em praticar algum mal contra José. Pensaram em matar, alguém interferiu e disse: não, matar não, vamos jogar dentro de um buraco. Veio uma caravana do Egito, pegaram o menino e venderam o menino como escravo. O menino vai para o Egito, não dá tempo de contar a história toda, você sabe. Ele vai para a casa de um homem como escravo, a casa de Potifar, se desempenha tão bem lá dentro que se transforma no principal servo de Potifar. Tudo estava agora debaixo da administração de José. A mulher de Potifar se apaixona por ele e tenta agarrá-lo. Ele sai, a mulher fica tão irritada com ele que levanta um falso contra ele e diz: ele tentou me agarrar, olha aqui um pedaço da roupa dele, ficou na minha mão. O marido chega e manda o José para a prisão. Na prisão, José passa por tanta provação, e meu irmão José era tão bom administrador, que ele administrou na casa de Potifar, agora está na cadeia. E na cadeia ele se transforma no preso administrador da cadeia. Lá na cadeia Deus o abençoa. Ele tem discernimento para entender 2 sonhos. Os sonhos se cumprem. Depois o faraó do Egito tem um sonho que o deixa apavorado. Alguém lembra lá na prisão, tem um rapaz que tem discernimento, Deus o abençoa e ele entende os sonhos.
chamaram José. José então vai até o faraó, explica o significado, e o faraó diz: esse é o homem para cuidar desse período de fartura que nós vamos ter 7 anos, porque depois virá um período de grande fome. José se transforma no administrador do Egito. O curso de pós-graduação dele foi no deserto. O curso de doutorado em administração foi na cadeia. E agora, meu irmão, o Egito é o único lugar naquela região que tem alimentos. E os irmãos de José estão há anos daquela situação de que o venderam. E agora a fome está tão brava que o pai manda eles irem lá no Egito. Eles estão agora diante de José. E José reconhece os irmãos, não fala nada. A história é um pouco longa, meu irmão. E aí eles acabam voltando com um pouco de comida, mas a comida acaba. E agora nós chegamos no texto que nós encontramos aqui. A fome continuava rigorosa na terra. Ou seja, foram ao Egito uma vez, buscaram comida, voltaram para o pai. Agora a fome continua. E preste atenção, meu irmão. A família de Jacó já estava passando por uma provação há muito tempo. A provação da perda de José. Porque disseram para o pai no relatório que uma fera havia devorado José, pegaram a roupa do José, misturaram num sangue e levaram para o pai. O pai ficou num abatimento total. Perdi meu filho querido, uma fera o devorou. Agora, com aquela situação de fome, de dificuldade, e eu queria lhe perguntar uma coisa: será por quê que há situações, há momentos que Deus permite que uma dificuldade, um problema, uma provação abata uma família? Primeira coisa que eu queria lhe chamar a atenção é o seguinte: Deus permite que a fome continuasse rigorosa na terra, para que a família se humilhasse. Pastor, como é que é isso, a família se humilhar? Será que existia ali alguém de uma teologia que dizia assim: Deus nos colocou na terra por cabeça e não por cauda. Nós estamos aqui para comer o melhor dessa terra. Deus está na minha vida e nada pode me faltar. Eu preciso comer a melhor geleia, eu preciso comer o melhor pão, eu preciso comer a melhor comida. Não tem nada disso não, pastor. Por que Deus vai deixar uma família se humilhar? Por que Deus vai permitir que uma família esteja passando por uma dificuldade que ela tenha que se inclinar? Se nós vivemos num mundo, se nós estamos num país de emergente, que diz que nós estamos aqui é para prosperar, que nenhum mal vai nos abater, meu irmão, o cristianismo é um convite ao arrependimento. O cristianismo é um convite a percebermos as nossas limitações e a grandeza do Deus vivo. As nossas famílias, muitas e muitas vezes, estão encharcadas de orgulho. São pais, homens orgulhosos, porque venceram na vida. São pais orgulhosos, às vezes, porque conseguiram alguma coisa. São mulheres que estão tantas e tantas vezes numa luta diária para mostrar que elas são boas, que elas são competentes, que elas são do século 21, que elas são mulheres modernas, que elas podem trabalhar, que elas podem ganhar dinheiro. Eu acho que pode trabalhar, acho que pode ganhar dinheiro, acho que pode tudo isso. Só não pode causar orgulho no coração. Porque se Deus lhe der alguma coisa, se Deus lhe der uma profissão, se Deus lhe der dinheiro, se Deus lhe der condições de servir, é para você ser mais humilde, é para você ser mais crente, é para você ser mais consciente da graça e do poder do Senhor na sua vida. Nós estamos cheios, meus irmãos, de adolescentes dentro de casa, que são adolescentes todo emproados, meninos e meninas que estão vivendo com o rei na barriga. Uma turma que não sabe o que é dizer desculpa. Pessoas orgulhosas, meus irmãos, porque estão como aquele filho de Davi, não tem limites. Não tem limites. É impressionante esse negócio de briga na escola, sempre teve. Mas outro dia eu vi na televisão uma cena que me deixou chocado. 2 meninas começaram depois da aula a brigar do lado de fora.
E a turma toda em volta vibrando. Esse negócio de MMA, meus irmãos, esse negócio de luta livre aí, de soco na cara, chute, cotovelada, esse negócio a gente começa a ver, isso é curioso. Eu acho isso uma estupidez, eu sou contra isso. Eu começo a ver, a gente acha curioso e vai vendo. Esse negócio dá uma audiência tão grande que agora a mídia está toda fortalecendo isso. É proibido rinha de galo e briga de cachorro, mas homem pode cometer aquela estupidez com outro. Do lado de fora do colégio parecia um MMA. 2 meninas e a turma toda ao redor vibrando quando uma menina chutava a outra e gritava com ela. Depois ia do outro lado, chutava e gritava com ela. E a menor no chão, apanhando. Num determinado momento entrou uma outra na briga e deu uma pancada na maior que estava batendo na menor. E aí entra mais uma confusão generalizada. Mas o que me impressionou foi a presença do professor. As meninas brigando uma com a outra lá, entra um professor e fica ali, com cara de nada. Meus irmãos, esse negócio de briga na escola sempre teve, mas o professor chegou, a briga acabava. Porque chegou uma autoridade, impunha-se um certo respeito. A pessoa tinha medo de brigar na frente do professor, tinha vergonha de brigar na frente da professora. Agora não. Uma era de adolescentes aguerridos, que olha o pai e diz assim, não! Meus irmãos, pela misericórdia de Deus, eu nunca respondi meu pai. Mas presta atenção, nunca. Eu nunca disse para o meu pai assim, o que foi? Nenhuma vez na vida. Eu digo isso pela misericórdia de Deus. Aí você me pergunta, por que Deus permite algumas coisas em certas famílias? Deus permite algumas coisas em certas famílias, irmãos, para aquele homem cheio de si mesmo perceber que ele não é nada. Ele precisava mesmo perder o dinheiro, ele precisava mesmo perder a empresa, ele precisava mesmo andar um pouco de ônibus, ele precisava mesmo voltar a comer caldo de cana, tomar caldo de cana e comer pastel de carne, porque ele está muito acostumado com um restaurante. Qual restaurante chique aqui? Como é que é o nome? O quê? Esse aí. Ele está muito acostumado com esse restaurante aí que vocês estão falando. Ele tem que voltar a tomar um caldinho de cana. Aqui tem esse costume de, na feira, pastel de carne com caldo de cana? Tem? Ele tem que voltar a fazer um sinal, andar de motorista e de Mercedes. Motorista e Mercedes, com um trocador atrás. Fazer assim, para ver se ele se humilha um pouquinho. Aquela menina tem mesmo, que passar por alguma dificuldade para quebrar um pouco a crista. Aquela mulher tem mesmo que passar por uma dificuldade. Meus irmãos, muitas vezes nas dificuldades é que Deus nos molda. É que Deus muda a nossa vida. É que Deus nos faz mais crentes. É que Deus nos torna melhores. A fome continuava na terra, rigorosa, porque aqueles irmãos de José, os filhos de Jacó, eles apontaram o dedo um dia e disseram, lá vem o sonhador. Olha lá. Eles acharam que tinham domínio, eram os donos da vida do irmão. Eram aqueles irmãos que abusaram de José, que foram inconsequentes com ele. Agora eles tinham que passar um momento de aflição. Minha irmã e meu irmão, talvez hoje, Deus tenha lhe reservado um momento de dificuldade. Saiba que em tudo Deus tem um propósito, e Deus quer fazer uma obra no seu coração, no seu casamento. Casal que ora junto e vem uma dificuldade, ele sai da provação mais unido, mais abençoado, amando mais. Quando vem uma dificuldade e os filhos vêm, os pais orando, aquele fervor na casa de Deus, na igreja. Mas eu queria lhe chamar a atenção para uma outra coisa.
A fome continuava rigorosa na terra. Por que, pastor, que Deus permitiu que a fome continuasse rigorosa na terra? Nós descobrimos, meu irmão, em Gênesis 45, o versos de número 13 para diante, 13, 14, 15, que quando os irmãos de José voltaram ao Egito, foram lá mais uma vez, aí José não aguentou, porque José fez com ele um jogo, e depois você pode ler melhor a história, que José perguntou a eles: vocês têm mais algum irmão? E eles disseram: tem um irmão, o mais novinho. E José não conhecia o irmão, porque quando ele saiu de casa, até aquele momento, ele era o caçula. Ele ficou com vontade de conhecer o irmão, e o irmão mais novo era filho do pai e da mãe. Os outros tinham outras mães, o mesmo pai, mas filho de Raquel era José e Benjamim. Agora preste bem atenção, quando eles chegam de volta lá e levam Benjamim, a emoção de ver um irmão pela primeira vez, a emoção de ver os outros, e meu irmão, eu fico a imaginar a emoção de quem passou pela prova, de quem passou pelas dificuldades, e agora está ali, vendo os irmãos à sua frente, e ele sabendo que Deus tinha sido fiel na sua vida, que Deus o preservou. No meio daquela emoção toda, ele agora se dá a conhecer aos irmãos. Ele diz para os irmãos: eu sou José. E ele abraça os irmãos e começa a chorar. Os irmãos estavam perplexos, os irmãos num sentimento misto, de perplexidade, ao mesmo tempo uma expectativa negativa. Ele vai se vingar de nós agora. Mas naquela hora, meu irmão, José abraça os irmãos e cai em choro. Sabe por que Deus permite algumas dificuldades na nossa vida? Para que nós possamos reencontrar o passado. Mas note bem uma coisa, não apenas reencontrar o passado, mas ressignificar o passado. Não esqueça essa expressão, ressignificar o passado. Dá um outro significado ao passado. Aquilo que foi ruim, José precisava daquilo. Ele viu os irmãos o levando, ele sentiu os braços fortes dos irmãos jogando ele no buraco. Ele sentiu os braços fortes dos irmãos pegando e vendendo como escravo. Ele viu o rosto dos irmãos enquanto ele partia com a caravana para o Egito, agora na condição de escravo. Ele sentiu a angústia na viagem para a casa de Potifar, a angústia do que os irmãos fizeram. Ele sentiu a saudade do pai, ele sentiu a saudade de casa. Meu irmão, que drama viveu José, que drama. E agora ele olha nos olhos de quem foi mal com ele. Meus irmãos, nós não podemos carregar as coisas ruins do passado pela vida toda, não. Nós não aguentamos, durante a vida, nós somos assim, nós temos um imã. E a gente atrai uma coisa, atrai outra, atrai uma coisa, atrai outra. As experiências da vida vão se acumulando e vai agarrando na gente coisa ruim, e vai grudando coisa que não presta, e vão acontecendo situações, relacionamento com os pais, relacionamentos com namorado, com namorada, decepções com colegas, situações difíceis na vida de uma igreja, situações com amigos, e nós vamos acumulando aquilo tudo, meu irmão. Tem uma hora que nós temos que voltar no ponto onde nós estávamos e olhar nos olhos de quem nos fez mal, da situação que nos feriu, e você tem que ressignificar, dar um outro significado. Eu costumava usar a expressão que ele teve que olhar nos olhos do passado, mas não é só olhar nos olhos do passado, é olhar com perdão. Alguns de nós, irmãos, têm muita facilidade de deixar para lá alguma ofensa. Minha mãe é assim. Minha mãe é desse jeito. Minha mãe é uma pessoa, meus irmãos, que se alguém falar mal dela, da família, fala mal e etc, e reclama e tudo,
depois para ela volta com a mesma cara, com a mesma carinha. Às vezes fica chateada lá e tal, mas ela não fica com ódio da pessoa. Alguns de nós somos o contrário. Eu recebi uma vez um rapaz, um jovem homem, e ele estava muito entristecido e dizia para mim que o casamento não dava mais. E eu perguntei a ele, mas por que não dá mais? Porque não dá mais, pastor, é muita decepção. Eu falei, mas por exemplo, ele disse, pastor, ela desconfiou da minha masculinidade. Eu falei, mas você não está casado com ela tantos anos? Como é que a mulher, você casado com ela tantos anos, desconfia da sua masculinidade? Como é que foi isso? Aí ele disse assim, não, pastor, eu cheguei em casa tão cansado, tão esgotado, e já tinha muito tempo assim que a gente não tinha um momento mais íntimo, e então ela chegou me provocando, querendo namorar comigo, e eu então falei com ela, chega para lá, e ela olhou para mim e disse assim, você não é homem não? O que foi? O que tem errado com você? Você não é homem não? E aquela palavra, o que tem de errado com você? Você não é homem não? Aquilo me feriu, pastor. Eu perguntei para ele, e foi quando isso? Ele falou, há 17 anos atrás. Eu achei que tinha sido uns 3, 4 dias antes. Pensei, foi ontem, isso aconteceu ontem. Eu falei com ele, mas meu irmão, o que é isso? Você casado com a pessoa nos últimos 17 anos, o negócio aconteceu há 17 anos, o irmão teve milhares de oportunidades de demonstrar o contrário. O irmão está lá todo dia, rapaz. Que isso, meu irmão? Larga isso para lá, você está perdendo tempo com esse negócio na cabeça? Você está envelhecendo, que isso? Não faça uma coisa dessa comigo, não. Aí ele diz, mas pastor, mas me feriu. Falei, rapaz, larga essa ferida para lá, que já era para isso ter ficado para trás, que você teria ficado muito mais feliz do que se tivesse largado essa ferida para lá e continuado a sua vida. Uma ocasião, meu irmão, eu conheci uma irmã da igreja, um irmão da igreja. Ele ia muito à igreja que eu sou pastor, e perguntei para ele, por que ele não era membro da igreja? E ele disse para mim, que a igreja precisava pedir perdão a ele. E eu perguntei por que a igreja precisava pedir perdão a ele, ele deu a explicação dele, e ele disse, eu tenho uma mágoa muito grande no meu coração, com um pastor dessa igreja. Eu falei, qual pastor? E ele falou o nome do pastor. O pastor é falecido, meus irmãos, há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos. Tem gente que ainda não perdoou quem já morreu. Tem gente que ainda tem aquele tio, aquele avô, aquele pai, a mãe, o sogro, a sogra, alguém que lhe fez mal. Olhe, meu irmão, olhe para aquilo que aconteceu sem sentir dor. José olhou, começou a chorar e ele não estava nem aí mais para o que tinha acontecido. Sabe por quê, meus irmãos? Nós temos que fazer uma opção por sermos pessoas livres, livres de mágoa, livres de rancor, livres da ira. Você precisa ser uma pessoa liberta. Uma irmã de nossa igreja, o marido teve um caso fora do casamento e teve um filho fora do casamento. Eu fui visitar essa família um dia, cheguei lá, o menino estava lá, na casa da irmã. E ela um dia falou comigo, pastor, o menino vem porque eu acho que todo filho precisa estar com os pais. E Deus tem me dado graça, porque ele precisa também das minhas filhas, que são irmãs dele. E nas minhas orações, a melhor coisa que eu pude entender da parte de Deus, é que Deus queria que eu vivesse uma vida livre do erro que ele cometeu. Não é fácil isso não, meu irmão, minha irmã. Mas às vezes, Deus permite que alguma coisa difícil aconteça, porque se a fome não acontecesse,
José não teria oportunidade de ressignificar o passado e olhar nos olhos de quem fez mal. Mas eu queria lhe chamar a atenção para uma terceira coisa, porque que muitas vezes Deus permite que a fome continue rigorosa na terra. No capítulo 45, no verso de número 7, José falando com os irmãos dele, diz assim: mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Deus me enviou à frente de vocês. Deus permite algumas dificuldades para que nós contemplemos a soberania de Deus na nossa história. Não foram vocês que me jogaram lá no buraco, não foram vocês que me venderam escravos, foi Deus que me trouxe até aqui. Foi Deus que me enviou na frente. Meu irmão, quando nós olhamos para Deus, sabendo que Deus é quem controla a nossa vida e que governa a nossa vida, tudo fica diferente. Por que você está passando uma dificuldade hoje? Por que sua família enfrenta uma crise aqui, uma crise ali? Porque Deus é soberano, Ele governa a história. Não tem nada que aconteça em nossas vidas que seja contrário à vontade de Deus. Nós observamos isso, meus irmãos. Há pessoas aqui neste auditório que, se pudessem, tinham feito um outro curso superior e não o que fez. E são muito felizes hoje no que fazem. Você tem que olhar para trás e dizer: graças ao Senhor, eu não fiz o curso errado. Tem muita gente aqui que teria casado com a pessoa errada. Você pega uma turma com 50 e poucos anos aí, e aí diz para uma pessoa do grupo assim: você namorou fulana? Eu não, de jeito, não. Namorou sim, e era doido para casar com ela, só que a vida foi passando e ela foi tomando um outro rumo, ele foi tomando um outro rumo. Hoje, quando ele olha, ele tem dificuldade até de admitir que quis, mas ele quis. Eu já vi isso várias vezes. Chega para uma mulher e diga assim: você quis namorar fulano? Ela: não, namorar não. Aquilo foi só amizade, Amizade nada. Há 30 anos atrás ela queria mesmo era casar com ele. Agora Deus não deixou. Irmãos, eu acho tão curioso quando alguém chega e elogia o casamento, a família do outro, e outra pessoa diz assim, o que recebe o elogio. A gente vê um casal bonito assim, igual a Simone e o pastor Silvani, aí diz pro marido ou para a mulher assim: poxa, você casou muito bem, hein, rapaz? Aí ele diz assim: mas eu soube escolher, né? Soube nada, meu irmão. Olha para mim. Soube não. Não soube não. Se você é bem casado, deixa eu lhe explicar uma coisa. Isso foi tudo a graça de Deus. Porque você talvez era apaixonado mesmo, era pela Mariazinha. Se fosse depender do seu coração, você teria casado errado. Meus irmãos, alguns de nós aqui tinham que mandar um presente para a ex-namorada que deu um fora e acabou o namoro. Depois de alguns anos, nós tínhamos que comprar um presente bom. Um presente bom mesmo. Um presente bom para aquela ex-futura sogra. Existe isso? Ex-futura sogra existe, né? Você está entendendo o que eu estou falando? A mãe dela, que você e a ex-futura sogra te deu um fora e falou assim: queremos você aqui em casa não, pode ir embora. Você ficou tão ofendido, tão humilhado, hoje era para você comprar uma casa e dar para ela de presente, em gratidão, por você não ter deixado eu casar com a sua filha, porque senão hoje eu era um homem infeliz. Mas a gente não pode fazer isso para poder não ofender as pessoas, não é verdade? Irmãos, há pessoas que de vez em quando estão nos dando uma cotovelada aqui, uma abraçada ali, uma pancada para lá. Nós deveríamos agradecer a Deus pelas vidas dessas pessoas. Sabe por quê? Elas nos ajudam de alguma maneira. É Deus usando o cotovelo do fulano, é Deus usando as mãos do Beltrano para nos atingir, para nos humilhar um pouquinho. E é Deus usando cada coisa para nos fazer crescer.
É isso. É olhar e saber que Deus governa a sua vida, que Deus controla todas as coisas. Mas, meu irmão, uma outra coisa muito linda aqui na história, que nós descobrimos, meu irmão, no capítulo 45, no verso 28. Os irmãos de José voltam para casa e contam para o pai: José está vivo, José é o governador do Egito, José é o homem forte do Egito. Abaixo de Faraó, quem comanda é José. E José quer que o senhor vá para lá, papai. Meu irmão, aquele homem idoso, sofrido. Eu tenho um carinho especial pelos idosos, meus irmãos. Os idosos são muito importantes numa família. Os idosos são muito importantes numa igreja. Eu acho curioso, engraçado, esquisito. Igreja feita só para jovem. Alguns ficam falando, a nossa igreja tem muitos jovens, e é bom que tenha mesmo. A igreja é para os jovens sim, mas a igreja boa, meu irmão, é a igreja que tem avô, pai e neto. A igreja boa é a igreja que tem avô, pai e neto. Agora está ali um homem idoso, castigado pela vida, com um sofrimento no coração por ter perdido o filho. E aí chega a notícia, e no capítulo 45, no verso de número 27, diz assim: mas quando lhe relataram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. E Israel disse: basta, meu filho José está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Meu irmão, que coisa extraordinária. No meio das dificuldades, no meio da tribulação, no meio da prova, no meio da fome, Deus surpreende Jacó. No meio da sua dificuldade, no meio das crises da sua família, Deus pode te surpreender. Chega a notícia mais extraordinária para a vida de Jacó: o seu filho José está vivo. A notícia de que José estava vivo era superior à notícia da fome, era superior às demais notícias. Meu filho está vivo. Aí ele disse assim: basta, meu filho José está vivo, eu vou me levantar e eu vou estar com ele. Meu irmão e minha irmã, Deus tem uma notícia boa para a sua vida nesse final de ano. Deus tem uma notícia boa para a sua família nos próximos dias. Deus tem uma notícia extraordinariamente surpreendente para a sua vida. As dificuldades, elas acontecem, mas Deus surpreende até aquele idoso que já não tem muita expectativa. Deus tem uma notícia boa, Deus tem uma história nova, e Deus sempre, meu irmão, eu gosto daquela frase: o melhor de Deus ainda está por vir. Eu gosto dessa frase, irmãos, mas outro dia eu encontrei uma pessoa, tem crente que é complicado, cá entre nós. Nós fomos num lugar e estava cantando a música lá assim: o melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus. Aí todo mundo cantou aquilo. Aí um crente desse pesado disse assim: crente pesado levanta a calça assim. Ele disse assim: absurdo essas músicas, absurdo essas músicas. As músicas são absurdas. Como o melhor de Deus ainda está por vir? Como o melhor de Deus já veio, meu irmão. O melhor de Deus é Jesus. Será que ainda virá uma coisa melhor do que Jesus? Irmão arrumou uma confusão em torno disso, dizendo que a música não prestava. Meu irmão, presta atenção. Jesus é a melhor coisa que podia vir mesmo. E Jesus já veio, é verdade mesmo. Nesse sentido, o melhor de Deus ainda já veio. Nesse sentido. Agora, tem outros sentidos. A vida tem mais de um sentido, meu irmão. Na vida, a matemática da vida, 2 e 2 às vezes são 4, mas 2 e 2 na matemática da vida, às vezes dá 4,3. Em outros sentidos da vida, o melhor de Deus ainda está por vir. O Billy Graham escreveu um livro agora na velhice, e o último capítulo foi:
o melhor ainda está por vir. O melhor, a libertação de toda dor, a libertação das amarras da carne, a libertação de uma vida que é cheia de boas notícias e também de sofrimento. O céu ainda está por vir. É isso. Mas na sua vida, antes do céu, Deus pode trazer coisas ainda muito boas. E Ele quer encharcar a sua vida de esperança. As famílias têm problemas mesmo. As famílias têm mesmo dificuldades. Mas preste atenção, no meio das dificuldades, se humilhe. Eu quero encerrar e contar uma história aqui. Foi uma história boa que aconteceu comigo. Para a minha vida espiritual foi boa. Irmãos, eu vou contar isso e não estou contando por orgulho, por nada não. Eu sei que muita gente aqui já fez muito mais do que isso. Mas você não me repare contar isso não. Não me leve a mal em contar isso. Eu, há uns anos atrás, era pastor há pouco tempo na igreja de Irajá e tive a oportunidade de ir pregar no Canadá. Irmãos, eu tinha uma mania de fazer uma brincadeira. Canadá era um lugar que eu achava que eu nunca iria na minha vida. E eu tinha uma mania de fazer brincadeira. Alguém falando de viagem, eu dizia assim, pois é a 4ª vez que eu estou querendo ir no Canadá. E a pessoa, você já foi lá 3 vezes? Não, já senti vontade 3 vezes. Estou com vontade agora pela 4ª vez. 4ª vez que eu estou com essa vontade. Eu falava isso de brincadeira, irmãos. Eu jamais imaginei que eu iria no Canadá. Aí surgiu a oportunidade de ir no Canadá e tal. E eu fui. E eu tive a oportunidade de ir com a minha esposa. E nós não tínhamos filhos ainda. Então fomos nós 2. Irmãos, quando já era de manhãzinha, e eu sabia, pelo horário, e eu via as luzes na madrugada, eu sabia que o avião já estava na área do Canadá. Eu senti aquela alegria. Eu sou de uma cidade do interior de Minas chamada... Não vai rir, não. Fica sério. O nome da minha cidade é Manhumirim, capital secreta da terra. Como é secreto, você nunca tinha ouvido falar. Mas presta atenção. Vamos continuar a nossa história com toda a dignidade da citação à minha terra. Então eu venho de uma família simples. Quando o avião estava sobrevoando a área do Canadá, eu senti uma gratidão tão grande a Deus. E eu olhei para o lado e vi minha esposa. E eu senti tanta alegria de poder ir lá com ela. Porque depois que você casa e você fica assim, apaixonado por uma mulher, meu irmão, como é o meu caso, você não pode comer uma coisa gostosa que você lembra da cidadã. Não é assim? Você fica assim, puxa, se ela estivesse aqui para comer um pedaço desse negócio. É desse jeito. Aí o avião foi pousando e pousou. E vamos sair então do avião. Não ri de mim não, que eu vou te contar agora. Mas se quiser rir, pode rir. Quando nós chegamos na porta do avião, aconteceu de eu ficar, eu e ela de mãos dadas assim, na portinha, antes de começar a descer a escada. Você não sabe o que eu lembrei. Eu me lembrei daquela cena dos presidentes dos Estados Unidos na porta do avião quando chega num país. Eu pedi para não rir, vocês não estão nem aí. Eu lembrei daquela cena do presidente com a primeira-dama. Aí eu disse para ela, eu disse baixinho assim, igual o presidente dos Estados Unidos e a esposa, e a primeira-dama. Aí eu fui dar o primeiro passo, né? É igual, mas é diferente. A imprensa não estava lá, nada disso. Mas na hora eu senti aquela... Aí eu fui dar o primeiro passo. Aí, meu irmão, o orgulho que tinha batido lá em cima, ter o Espírito Santo é uma coisa maravilhosa. Porque o Espírito Santo, falou alguma coisa ali comigo.
Aí eu continuei descendo. Eu sou um simples pregador do Evangelho. Eu sou. E fui descendo até lá embaixo, repetindo isso para mim mesmo. Eu mesmo falando comigo. Eu sou um simples pregador do Evangelho. Quando eu cheguei lá embaixo, que eu pisei no Canadá, eu disse para mim mesmo: Senhor, tudo por causa do Evangelho. Eu estou aqui porque eu sou um pastor. Eu estou aqui porque alguém... Aí fui falando com Deus na minha cabeça. E eu fui lembrando. De onde era a minha casa. Eu fui lembrando de onde eu fui criado. Eu fui lembrando dos pratos que tinham lá em casa. Eu fui lembrando dos meus avós. Eu fui lembrando quem é meu pai. Eu fui lembrando quem é minha mãe. Eu fui lembrando onde eu sou pastor. Eu estou aqui por causa do Evangelho. Meus irmãos, a gente tem que fazer isso todo dia. Todo dia. Tudo por causa do Evangelho. Porque nós precisamos nos humilhar diante de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que se exaltar será humilhado. Tem muita gente passando por grandes humilhações, porque tentou subir sobre os outros. E a Bíblia diz que aquele que se humilhar será exaltado. Esse grupo estava cantando aqui à frente, a igreja cantando, e o grupo cantando aqui como cantou todos os dias, tão abençoadamente lá, no Retiro dos Casais. O grupo cantando aqui, e eu sentei ali e orei a Deus: Senhor, o Senhor tenha misericórdia da minha vida, e o Senhor me dê a bênção de eu viver a minha vida toda em lugares como esse aqui agora. Eu quero, Senhor, que o Senhor me dê a bênção durante a minha vida toda. O Senhor me permitir ser um pregador. Eu quero isso mesmo para a minha vida. Eu quero falar para os casais de tarde, eu quero pregar numa igreja de noite, e eu quero sempre lembrar, Senhor, que foi tudo por causa do Senhor. Se a sua família está passando por alguma dificuldade, meu irmão, busque ao Senhor e lembre que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo do alto do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, como diz a Bíblia, porque toda bênção, tudo que é bom, só pode vir de Deus. Se não vem de Deus, não é bom. Não é bom. Por que você está passando por certas coisas? Porque você precisa se humilhar, porque você precisa voltar e ressignificar o passado, porque você precisa ainda ser surpreendido pelo novo de Deus no meio das suas dificuldades. Deus tem algo bom para você. Eu queria orar com você e com a sua família agora. Como nós oramos lá no encontro de casais, foi maravilhoso, meu irmão. Foi tão bom. Nós sentimos Deus falando aos nossos corações. Eu saí daquele encontro querendo ser um marido melhor, querendo ser um pai melhor, querendo ser uma pessoa melhor, um pastor melhor. Eu reconheço que eu preciso levar a minha família diante de Deus, porque eu não dou conta da minha família. Você dá conta da sua? Eu não dou conta da minha, não. Eu não dou conta de tomar conta dos meus filhos. Eu não posso mexer no coração de um filho e fazer ele sentir a coisa certa, porque cada coração tem seu próprio dono. Eles precisam abrir a alma para Jesus. Meus filhos precisam conhecer Jesus de maneira viva, verdadeira, porque ser só filho de pastor não vai adiantar. A minha família, a minha esposa precisa ter uma experiência viva todo dia com Deus, e eu também. E é assim na sua casa. A minha família tem dificuldades, irmãos. Eu tenho áreas da minha família, tenho meus pais, minhas irmãs, eu tenho dificuldades, casamentos difíceis na minha família. E sabe, meu irmão, às vezes eu fico até murmurando. E você sabe que quem murmura não prospera.
Mas eu já murmurei várias vezes. Eu já disse assim: é uma pena. Muito obrigado, pastor. É uma pena. O pastor veio todo discreto aqui, eu fui todo explícito, né? Mas, meu irmão, é uma pena. Eu já disse assim: tem áreas da minha família que a gente nunca escuta uma notícia boa. Tem gente na família que você só escuta notícia ruim dela, não tem? Não tem uma coisinha boa. Cada vez que vem um telefonema, cada vez que vem alguém falar alguma coisa, a notícia é ruim. E, meu irmão, na minha família tem coisas que estão para ser resolvidas há muitos anos e nunca são resolvidas. Na sua família também tem isso? Na minha família há coisas que parece que todo mundo sabe, mas não se resolve. Se a sua família é uma família normal, a sua família também tem isso. E eu queria convidar você nesta noite a entregar a sua vida a Cristo, ao Senhor, ao dono da vida, ao Senhor da família, ao dono da sua história, a quem governa de fato. E se você quiser depositar todas as crises da sua família e as virtudes também, porque as virtudes da sua casa foi Deus quem deu. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e se ajoelhar aqui para nós orarmos, enquanto nós vamos cantar. Vamos cantar? Pode vir, meu irmão. Pode vir, meu irmão. Nos rendemos. Se você quiser e se puder, pode se ajoelhar. Caso não possa ou não queira, pode permanecer em pé. Os conceitos, o corpo, a emoção, a esperança, o temor e a razão. Reconhecemos que somos frágeis. É pequeno nosso entender, limitada a nossa visão, mas tu és justo, eterno e imutável. Tua promessa é firme e quebrável. Tu és supremo, fiel, verdadeiro, infinito, Abba, Pai, companheiro. Tu és o Deus que dá sentido à vida e plenifica a alma falida, a fonte de água que nos sacia. Dependemos de ti, ó Senhor. Eu gostaria de fazer um convite aqui muito especial. Essa noite é uma noite especial de Deus na sua vida, na vida da sua família, uma noite de mudança do seu presente, do seu futuro, e uma noite em que Deus pode trabalhar o seu passado. Você veio aqui nessa noite, se ainda não entregou a sua vida a Jesus, esta é a noite de Deus mudar a sua história. Essa é a noite de você se render a Ele e reconhecer que você precisa de Jesus. Esta é a noite em que Deus vem para fazer morada na sua vida e transformá-la completamente. E eu gostaria de nesta noite fazer um desafio, um convite. Você que deseja entregar a sua vida a Jesus de Nazaré, ao Jesus da Bíblia, ao Jesus, Filho de Deus, Salvador, Todo-Poderoso, ao Jesus que te ama infinitamente, a esse Jesus vivo da Bíblia. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus nessa noite, eu quero convidar você a levantar sua mão onde você está, porque eu quero orar por você. Deus abençoe você, Deus abençoe ali, Deus abençoe lá,
Quem mais deseja entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão, que Deus te abençoe, querido, da cabeça aos pés. Deus te abençoe, da cabeça aos pés. Deus te encha de bênçãos. Quem mais deseja entregar a sua vida a Cristo nesta noite? É a maior de todas as decisões, é a principal decisão. Jesus, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Se você deseja nesta noite entregar a sua vida a Cristo, levante a sua mão aí onde você está. Eu quero orar por você. Deus te abençoe, querido, Deus te abençoe. Quem mais? Tome uma decisão. Deus abençoe a senhora, viu? Deus a cubra de bênçãos. Quem mais deseja? Deus abençoe você, rapaz. Deus o abençoe grandemente. Quem mais deseja entregar a sua vida a Cristo? Esta é a hora, essa é a sua noite, esse é o momento que o Senhor preparou para você. Talvez você veio no culto essa noite e você mesmo não sabe nem explicar como veio, nem por que veio, mas Deus te trouxe aqui. Se você quer reconciliar-se com Jesus, você que já foi membro de alguma igreja, mas se afastou, essa noite é a noite da reconciliação. Pode levantar sua mão onde você está. Pode levantar a mão, você que quer se reconciliar. Alguém? Deus abençoe você, viu? Deus te abençoe. Quem mais deseja reconciliar-se com Jesus? Há mais alguém que deseja se reconciliar? Eu quero convidar todos aqueles que levantaram uma de suas mãos para virem aqui à frente rapidamente. O povo está ajoelhado aqui há muito tempo. Pode vir aqui agora. Você que levantou a sua mão, pode sair do seu lugar, venha. Se você está acompanhado de alguém da igreja e quer pedir alguém da igreja para vir lhe acompanhando até aqui, por favor. E eu pediria, eu não sei como é que os irmãos fazem esse momento, como é a dinâmica aqui na igreja, os irmãos entrarem em ação aí para acolher o povo que levantou a mão. Se você levantou a mão, o pastor Silvani vai orientar. Vem cá, pastor. Eu quero orar com vocês e o pastor vai orientar aqui. Se você levantou uma de suas mãos, vem aqui à frente agora, rapidinho, viu? Pode vir, isso mesmo. Vamos orar, meu irmão, minha irmã. Senhor Deus e Pai, a Tua graça é melhor que a vida. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pela noite de hoje, por esse culto vivo, por Tua palavra viva. Agora, Senhor, espalha a Tua bênção entre nós. Senhor, o Senhor sabe o que cada pessoa que necessita. O Senhor sabe o que cada uma carece, o que cada família precisa. Surpreenda essa mãe, Senhor. Surpreenda esse pai, Senhor. Surpreenda essa esposa, este marido, este filho, esta filha. Surpreenda essa avó, Senhor. Surpreenda este avô. Nós pedimos agora também que o Senhor coloque o Teu selo sobre as vidas que levantaram suas mãos, entregando-se a Jesus, reconciliando-se com o Senhor. Nós choramos e louvamos o Teu nome, agradecidos, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus, meus irmãos. Muito obrigado pela oportunidade de conhecer a igreja dos irmãos e estar com os irmãos.